Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2026 e nós vamos tratar hoje sobre um tema extremamente interessante, relevante, muito pouco abordado, tanto no âmbito do direito financeiro como no âmbito do direito ambiental, que são as conexões entre direito financeiro e meio ambiente. Vocês vão observar que esse é um tema mais relevante do que vocês poderiam imaginar. As conexões entre direito financeiro e meio ambiente são muitas. A quantidade de recursos públicos envolvendo direito financeiro e meio ambiente é muito grande, certamente maior do que vocês podem ou vocês imaginavam. E aí nós vamos hoje tentar dar uma ideia aí a respeito de como funciona esse tema. Então, nós temos alguns slides aqui, uns aperfeiçoamentos de aulas que eu já fiz em outras oportunidades. Vamos ver se a gente consegue aí jogar para vocês e ficar aí o assunto mais fácil aí de ser compreendido aqui. Vamos lá, vamos ver. Eu vou compartilhar a tela e vocês dão uma olhada aí para ver se deu certo. Não sei se deu não, hein? Não está aparecendo ainda? Ainda não. Vamos lá. Ué? Ô, Wallace, como é que tá? Agora foi. Agora foi, né? Beleza. Então vamos lá. Eu não sei se será que se a gente colocar como apresentar tela inteira aqui é o... Bom, tá dando para ver, né, pessoal? Acho que tá. Sim. Então vamos lá. Vamos botar aqui. Eu vou ter que botar aqui para eu poder gerenciar. Então, a ideia é dar umas noções para vocês hoje sobre o direito financeiro e políticas públicas, mais especificamente o direito financeiro e o meio ambiente, né? O financiamento das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Então, aí dividindo aí mais ou menos, são basicamente esses os tópicos que nós vamos abordar, noções gerais, depois eu falo sobre os fundos, que foi o que deu origem aí ao início do interesse no assunto, e a multiplicidade de instrumentos fiscais, financeiros e de mercado a respeito do tema. Então, vamos... Deixa eu dar uma arrumada aqui na tela. E depois passar a parte de controle, patrimônio público e a síntese, aí as referências sobre o assunto. Tá? Questão central, né? Para a gente, como toda política pública, vocês estão vendo na aula, toda política pública, incluindo as políticas públicas de proteção ambiental, ela depende de instrumentos financeiros para poder funcionar. Vocês estão começando a perceber, né, nesse curso de Direito Financeiro e Políticas Públicas, que todas as políticas públicas, para elas se viabilizarem, elas dependem de uma estrutura e de uma organização que envolvem uma série de instrumentos de financiamento público. Quer seja somente financiamento público, com participação do setor privado, enfim, né? As múltiplas formas que você tem de financiar as políticas públicas, de qualquer forma, é inevitável que você utilize uma multiplicidade de instrumentos e estruturas de direito financeiro. No caso específico do meio ambiente, ela envolve, vocês vão ver, quase todos esses instrumentos. Está previsto no orçamento, existem fundos, mecanismos de crédito, instrumentos de tributação, né, de extrafiscalidade e uma série de outros mecanismos de incentivo por vias tributárias, compensações, né, instrumentos de mercado, títulos públicos, né, chamados títulos verdes, títulos privados, e, enfim, o mercado financeiro também atua para colaborar com o financiamento das políticas públicas em matéria ambiental.
e é uma política, como muitas outras que nós estamos vendo, de cooperação federativa, né? Ela é interfederativa, porque as políticas públicas ambientais, elas são de responsabilidade compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e município, que evidentemente gera aí algum tipo de dificuldade maior para a gente poder gerenciar essas questões, porque você exige a participação dos todos os entes federados, e ao exigir a participação de todos os entes federados, você tem que fazer divisão de atribuições e etc. Né? Com isso, nós vamos verificar que todas aquelas questões no âmbito do direito financeiro, planejamento, né, execução, controle e etc., elas estão presentes em matéria ambiental. Então, para transformar a proteção ambiental num bem público que seja útil e seja efetivo, nós vamos ter que utilizar ou compreender os mecanismos de direito financeiro relacionados ao tema. Então, nós vamos ter que fazer uma conexão aí interessante entre os mecanismos de direito financeiro e os mecanismos previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional em matéria ambiental. Então, o Plano Plurianual, a LDO e a LOA vão fazer referência ao direito financeiro. As regras todas de elaboração, execução, né, envolvendo eventualmente questões relacionadas à responsabilidade fiscal, né, sujeição a controle interno, controle externo, controle social, aplica-se às questões de direito ambiental. E, ao lado do direito ambiental, nós temos uma série de previsões constitucionais de manutenção do ambiente equilibrado, função preventiva do Estado, uma questão interessante que está bastante presente em matéria ambiental, que é a responsabilidade intergeracional, né? O meio ambiente é um dos primeiros temas que chamou a atenção para esse aspecto aí da responsabilidade intergeracional, porque as atitudes realizadas hoje refletem e produzem efeitos para o futuro, para gerações posteriores. Então, você tem uma responsabilidade com as gerações futuras. Isso vale em matéria ambiental, vale em matéria de dívida pública, né? Tem uma série de questões aí que isso fica mais presente, o meio ambiente é uma delas. E você, ao tratar do meio ambiente, você está tratando aí, ou tutelando um bem de uso comum do povo. Como eu tinha dito, não? Começando com a questão relacionada aos problemas de federalismo fiscal, que é um problema de direito financeiro relevante, relacionados ao meio ambiente, a gente já sabe, pela Constituição, que a proteção ambiental é a competência da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, uma competência compartilhada, portanto, faz parte daquelas questões que estão aí em regime de cooperação federativa. Nós temos uma lei relativamente recente, que é a Complementar 140, que ela estabeleceu as regras de cooperação administrativa em licenciamento, fiscalização e gestão ambiental. Então, ela tratou de estabelecer regras que vão determinar, né, pelo menos uma boa parte dessas divisões de atribuições em matéria de meio ambiente. Essa legislação complementar de âmbito nacional, ela é relevante quando nós tratamos de temas que estão no âmbito do federalismo cooperativo, em que você tem relações interfederativas, porque você precisa ter, além da Constituição, que é a norma que regula a nação como um todo, você tem, em casos de cooperação federativa, de que especificar e delimitar melhor esta relação entre os entes federados para poder compor melhor as questões e regular melhor as questões que envolvem relações interfederativas. E, para isso, é preciso leis de âmbito nacional, como são casos aí, como é o caso aí da Lei Complementar 140, porque as leis de âmbito nacional, elas são de observância obrigatória por União, Estados e municípios. Então, permite dar aí um regramento e uma uniformidade a essas questões que envolvem regime de cooperação federativa.
E no âmbito da cooperação federativa, o direito ambiental ele se assemelha um pouco a outras áreas, em que você tem o município como sendo aquele ente da federação mais habilitado, na maior parte das vezes, para executar a política, por ser aquele que está mais próximo da população, mas não é necessariamente aquele que tem melhores condições para organizar e planejar a política. E também para financiar a política. Por isso que nessas divisões de atribuições, em temas como esse, é comum ocorrer uma divisão de atribuições em que a parte da execução das tarefas fica mais intensa no âmbito municipal e a parte de planejamento e, no mais das vezes, de financiamento, acaba sendo concentrada nos entes mais centrais. Então, de certa forma, isso se reproduz em matéria ambiental. Você tem um sistema de organização, legislação e planejamento mais concentrado no âmbito central da União e a parte de execução, uma boa parte, uma parte significativa, fica por conta dos municípios. E isso exige aí uma série de instrumentos, conforme nós vamos ver, que permitam organizar e coordenar isso. Então, você exige aí essa articulação entre fundos, transferências, consórcios, planos setoriais e sistemas de informação como sendo uma condição de efetividade. Vejam que, em matéria ambiental, é comum você ter determinadas ações que elas não ficam bem ajustadas para o âmbito nem municipal, nem estadual e nem federal. Elas abrangem um aspecto territorial que não se encaixa nessa divisão dos entes federados. Por isso que, às vezes, você depende de articulação intermunicipal, mas que não chega a abranger o nível estadual. Daí a necessidade de uso de instrumentos de direito administrativo e financeiro, como, por exemplo, os consórcios. Essa transferência de recursos que acaba sendo necessária por conta da centralização do planejamento e das finanças no âmbito mais central, para a execução sendo feita no âmbito mais próximo do local, exige todo um mecanismo de transferências intergovernamentais, que são meios pelos quais aí você vai, então, viabilizar as políticas públicas em matéria de meio ambiente. Quando a gente fala de planos setoriais, aí nós vamos ver algumas questões interessantes, né? Porque você pode ter planos relacionados ao meio ambiente de uma forma ampla, genérica. Mas é comum ocorrer, e isso ocorre na área ambiental, vocês vão ver isso, vai ficar bem presente, que você tem planos para organizar as políticas públicas em matéria ambiental, mas que eles são por tópicos específicos, né? Por exemplo, um plano específico para tratar das questões relacionadas a mudanças climáticas, né? Planos específicos para tratar de questões ambientais com outros focos. Isso faz com que, na matéria ambiental, nós ficamos com a presença e o contato com uma multiplicidade de planos. E aí você cria uma obrigação de articulação legal entre planos, né? Os planos têm que se conectar entre si, né? Para você ter aí uma uniformidade nos propósitos das políticas ambientais. Isso também é uma outra característica e uma outra questão interessante aí em matéria ambiental. Bom, indo agora para a questão mais propriamente de direito financeiro, né? Como é que é feito o primeiro passo no âmbito financeiro para organizar as finanças públicas? Primeiro, nós precisamos ter aí o sistema de planejamento, né? Você precisa prever e organizar, tanto no aspecto da atividade específica da atividade ambiental, como na questão financeira. No âmbito financeiro, existe um sistema de planejamento que é válido para toda a administração pública, que é o tripé composto aí pelo PPA, pela LDO e pela LOA, que vai ter que se conectar com os sistemas de planejamento não financeiros, setoriais,
E aí nós vamos ver aí essa multiplicidade de siglas, né, que representam diversos planos atingindo diversos setores, né? PNMA, PNRH, PNMC, PNRS, Plano Clima e etc., né? O Plano Nacional de Meio Ambiente, Plano Nacional de Recursos Hídricos, Plano Nacional de Mudanças Climáticas, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, né? Uma série aí de normas de planejamento que tem prazos diferentes, tem funções diferentes, né? Tem objetivos diferentes, mas todos, de alguma forma, têm uma conexão em comum, que é a questão ambiental. Soma-se a isso também um dado muito interessante e relevante em matéria ambiental, que é a Agenda 2030 da ONU, né? A Agenda 2030 da ONU, ela é objeto aí de uma organização e de uma coordenação internacional em matéria ambiental, que estabeleceu aí um planejamento, um direcionamento em matéria climática que atinge aí todos os países vinculados aí às organizações internacionais. E ela, hoje, ela toma a agenda, né, dos países. É uma agenda internacional que prevê objetivos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que conduzem aí uma série de atuações de vários países do mundo. Inclusive, se vocês observarem, a própria questão acadêmica. Vocês têm muitos organismos de fomento acadêmico, aí CAPES, FAPESP, etc., que vocês vão ver quando preenchem aí os relatórios, que eles perguntam, às vezes até exigem, saber se isso guarda vínculo com algum dos objetivos ou com alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Tivemos aí a COP30, recentemente, em Belém, aí, que deu bastante assunto na mídia, né? São todas ações aí que envolvem esses planos no sentido de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que estão próximos, né? Bem ou mal, aí nós estamos em 2026 e o ano de 2030 é logo ali, né? Então vamos ver se vão ser atingidos aí os objetivos do desenvolvimento sustentável. De qualquer forma, a gente vê um trabalho no mundo todo e dos países de direcionamento das suas atividades em função dos objetivos da Agenda 2030. Bom, o PPA 2024-2027, né, o PPA que está atualmente em vigor, ele incorporou, se vocês observarem, uma série de agendas transversais e prioridades ligadas ao desmatamento e à emergência climática. O que são essas agendas transversais, né? Como nós já começamos a falar em várias aulas, existe uma divisão da administração pública em setores, mas a realidade concreta, ela não se encaixa necessariamente nessa divisão administrativa. Então, você tem uma divisão, digamos, lá no âmbito federal, em Ministério da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Transportes, etc. Mas nós temos uma série de políticas públicas que elas interrelacionam as funções desses diversos órgãos. E isso faz com que, para você atingir a finalidade dessas políticas públicas, você tem que ter uma coordenação intersetorial. Você tem que ter uma ação conjunta de vários desses órgãos. E é isso que dá origem às chamadas agendas transversais. São agendas que se conectam com várias áreas da atuação governamental. Então, embora nós tenhamos, no âmbito do meio ambiente, um foco específico, órgãos e uma setorialização bastante delimitada, não é uma área ruim nesse aspecto, né? Ela tem o Ministério do Meio Ambiente, em São Paulo tem a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e no município de São Paulo nós temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, ela tem uma setorização bastante significativa,
mas nós vemos que, ainda que tenha uma setorização bastante significativa, programas orçamentários e políticas públicas próprias para a área ambiental, você já tiver a oportunidade de ver, até pelas siglas mencionadas anteriormente, que nós temos aí uma multiplicidade de áreas que se conectam, né? Então, quando a gente fala de recursos hídricos, mudanças climáticas, resíduos sólidos, nós estamos conectando outras questões que têm relação com o meio ambiente, mas que envolvem áreas relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, né? Questões urbanísticas, de modo que ela entra aí, muitas vezes, nessas chamadas agendas transversais, que foram privilegiadas aí e referidas no PPA 2024-2027. Então, a questão ambiental ela está contemplada em agendas transversais do PPA 2027. E aí nós vamos ver que também, nos orçamentos públicos, nós temos programas específicos que são relacionados à área ambiental, onde nós temos a previsão do programa especificamente voltado à área ambiental, gerenciado por unidades orçamentárias específicas para a área ambiental, como o Ministério do Meio Ambiente, secretarias de meio ambiente, etc., com todas as delimitações de previsão de ações governamentais, com resultados, metas, indicadores e etc. Então, em matéria ambiental, o orçamento, ele vocês podem ver, nas peças orçamentárias, seja federal, estadual ou municipal, que elas têm programas específicos voltados à matéria ambiental, e com isso nós temos aí uma facilidade de compreender uma parte significativa das questões ambientais e em matéria ambiental. Bom, então, só para ter um resumo aqui, da visualização de vários instrumentos financeiros relacionados e utilizados em matéria ambiental. O orçamento público, né? As leis orçamentárias todas, federal, estaduais e municipais, onde você tem previsões específicas para meio ambiente. Fundos públicos, nós vimos aí no slide anterior a referência a vários planos. Muitos desses planos, eles têm correspondência em fundos. Até, por exemplo, o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Nós temos o já mencionado Fundo da Amazônia, que não é propriamente um fundo orçamentário, mas é um instrumento de direito financeiro e bancário aí para atuar em matéria ambiental. Nós temos mecanismos de crédito público, com financiamento reembolsável, equalização, alavancagem de investimentos, todos que são aplicáveis à matéria ambiental. Nós vamos ver também vários casos de tributação ambiental, né, na indução por via de extrafiscalidade com uso de tributos para ações em matéria ambiental, né, por exemplo, benefícios fiscais. Nós vamos ver exemplos mais específicos disso daí, só para citar e para adiantar aqui o chamado IPTU verde, né? Formas aí de você regulamentar o IPTU de forma a fomentar o uso sustentável de imóveis da área urbana. O PSA, né, o pagamento de serviços ambientais, né, um instrumento de direito ambiental e financeiro que prevê a remuneração de serviços ecossistêmicos e internalização de custos ambientais. E nós temos, de uma forma relativamente recente, a participação do mercado financeiro, né, com a emissão dos chamados títulos verdes, o chamado mercado de crédito de carbono, taxonomia, disclosure e gestão de risco climático. Então, veja que o mercado financeiro hoje, ele tem previsões de vários instrumentos que são úteis aí para o financiamento de políticas públicas em matéria ambiental. Então, agora passando para um outro aspecto de direito financeiro que é muito utilizado em matéria ambiental, a questão dos fundos orçamentários, né? Quem ver a Lei 4.320, que é a lei que regula os fundos, ela vai ver que tem uma regulamentação dos chamados fundos especiais. O que são fundos especiais?
São instrumentos de direito financeiro, por meio do qual você aloca, estabelecendo fontes de recursos para determinadas finalidades, na forma de um fundo, e ao colocar recursos nesse fundo, você estabelece que os recursos orçamentários que estão alocados no fundo, eles só podem ser utilizados para as finalidades legalmente previstas para o fundo. Com isso, você consegue separar e setorizar determinados recursos, o que é muito útil para o financiamento de políticas públicas. Porque se a política pública ficar dependente de uma decisão anual de fazer constar recursos suficientes em cada orçamento público, nós vamos verificar que isso pode gerar uma certa insegurança jurídico-financeira para o financiamento daquela política pública, né? Imagine que tem muita política pública que depende de servidores públicos contratados, que tem que receber o seu salário o tempo todo, né? E você não pode ficar sujeito a ter como fonte de receita para financiar pagamento de custos correntes, despesas correntes em geral, despesas de custeio, entre as quais estão pagamento de salário de funcionários, de uma receita que fica sujeita a uma indefinição anual por ter que fazer constar do orçamento. Quando você coloca o dinheiro num fundo, você já tem uma garantia um pouco maior, porque sabe que o fundo tem uma fonte própria de receitas e o recurso que vai para o fundo por essa fonte própria de receitas, ele tem uma destinação que só pode ser aquela especificada. Então, você tem uma segurança maior de recursos para o financiamento da política pública. Para isso, existem os fundos previstos aí no artigo 71 a 74 da Lei 4.320, né? Os fundos são instituídos por lei, né? Previsão constitucional e legal. Eles exigem, evidentemente, a observância e os princípios de direito financeiro e as regras de direito financeiro para gasto de recursos, porque são recursos orçamentários, então você tem que ter previsão legal e depois seguir todo o regime jurídico orçamentário, né? De empenho, liquidação, despesa e prestação de contas, né? Os fundos, em regra, né, maior parte das vezes, eles são publicamente gerenciados, eles estão sob gerenciamento de uma determinada unidade orçamentária, que no caso do meio ambiente, isso já existe, porque praticamente todos os entes da federação têm unidades orçamentárias próprias aí, para cuidar do tema, e eles geram também algumas outras vantagens muito interessantes do ponto de vista financeiro, né? Porque o recurso que é alocado no fundo, quando termina o exercício financeiro, aquele recurso que estava no fundo, fim do exercício financeiro, ele volta ou ele permanece no fundo no exercício financeiro subsequente, diferente do recurso orçamentário que não está alocado em fundo. O recurso orçamentário que não está alocado em fundo, quando chega no final do exercício financeiro, aquele dinheiro ele some, né? Porque você depende do outro orçamento para fazer recolocar aquele recurso na área, no programa, em que você acha interessante ou que você queira alocar. No caso dos fundos, não. O recurso está no fundo, no exercício financeiro subsequente, aquele recurso do fundo mantém-se no fundo. Então, você sabe que o recurso não vai desaparecer e nem depender de uma decisão política para poder voltar a fazer constar do fundo. Então, essa é uma outra vantagem importante aí em matéria de fundos orçamentários. E como eu estava dizendo, né, eu tinha mencionado aí ao fazer referência ao Fundo da Amazônia, nem todo fundo utilizado em política ambiental é fundo da forma especificada na Lei 4.320, ou seja, fundos orçamentários especiais dos artigos 71 a 74. Nós temos aí uma série de outras possibilidades de fundo que acabam aparecendo em matéria ambiental. Fundos, por exemplo, relacionados a questões envolvendo cooperação internacional, fundos fiduciários, fundos patrimoniais, fundos garantidores,
fundos de investimento e contas vinculadas a projetos, como é o caso, por exemplo, do chamado Fundo da Amazônia, né? Que ele é uma conta do BNDES vinculado a projetos ambientais, regulada por lei, mas não seguindo as regras do regime jurídico específico do orçamento público, que não é um fundo orçamentário, não é um recurso que integra o orçamento. Ele está numa conta do BNDES, né? Então, aí nós vamos ter uma multiplicidade de regimes jurídicos para esses fundos. Vocês vão ter regime jurídico, como são os orçamentários, previstos no artigo 71 a 74, que eles operam sob o regime de direito público, né? Regime orçamentário próprio é para qualquer regra orçamentária. Existem outros fundos que são privados, fundos internacionais, fundos híbridos, né? Então, isso vai depender da natureza e característica do fundo e do seu instrumento constitutivo. Então, veja que, em matéria ambiental, nós temos aí uma amplitude maior do campo de atuação dos fundos orçamentários lato sensu, vamos chamar assim, né? Enfim, né? Então, o importante é notar que os fundos em matéria de direito ambiental, eles são de múltiplas formas, eles têm vários desenhos institucionais e normativos, e eles, então, compõem aí uma ampla gama de possibilidades de financiamento das políticas públicas em matéria ambiental. Então, aqui só para estabelecer um quadro aí que diferencia um pouco os fundos orçamentários dessas outras formas de fundo, dessa ampla gama de possibilidade de fundos, né? Quando o fundo é orçamentário, ele está no orçamento, segue, está previsto no orçamento, segue a disciplina jurídica orçamentária. Os demais depende. Pode ter um contrato, pode ser uma lei específica, como é o caso do Fundo da Amazônia, pode ser regulamento, pode ser estatutos, doações, né? E outras formas de regulação. Se for privado, segue o regime jurídico de direito privado, né? O fundo orçamentário, ele integra a LOA. Já os demais fundos, eles podem ou não estar na lei orçamentária. A execução dos fundos orçamentários segue o regime jurídico orçamentário, empenho, liquidação, pagamento e fiscalização e contabilidade públicas. Já os outros fundos, não. Eles dependem da forma como ele está organizado. Podem seguir outros tipos de regras próprias de cada instrumento. Quando o fundo é orçamentário, ele fica sujeito ao controle dos tribunais de contas, ao sistema de controle e fiscalização, tanto de controle interno, normalmente controle interno do Poder Executivo, que os fundos orçamentários, regra geral. É difícil lembrar se existe algum exemplo de fundo orçamentário que não esteja no âmbito do Poder Executivo, então ele fica sujeito ao sistema de controle interno e aos sistemas de controle externo próprios aí, de cada ente federado. Diferentemente dos demais fundos, que eles podem ter esse tipo de fiscalização, dependendo da regra, ou nas outras vezes, no mais das vezes, não. Tem o controle estabelecido pelas regras do fundo, que pode ser contratual, pode ser regulatório, se integrar, por exemplo, questões relacionadas a setores regulados, como água, saneamento, recursos hídricos, etc. E em questão aí de riscos jurídicos, né? Os fundos orçamentários têm vinculação sem execução ou fundo meramente contábil, ao passo que os demais fundos aí, eles, né, são abertos, né? Então, são mais, o risco jurídico sempre é maior, porque depende aí das regras do fundo. Algumas referências específicas a dois fundos importantes que chamaram a atenção nos últimos anos. Primeiro é o Fundo Clima, né? O Fundo Clima, ele é um fundo orçamentário, federal. Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, ele foi criado pela Lei 12.114 de 2009 e é um instrumento da Política Nacional de Mudança do Clima. Ele opera com a modalidade reembolsável, então ele é gerenciado e o financiamento é executado pelo BNDES, e quando a modalidade é não reembolsável,
a gestão, então, é federal. Então, existem múltiplas formas aí de você viabilizar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Então, como é uma aula aqui muito genérica, não dá para a gente abrir aqui a legislação para falar especificamente sobre todo o detalhamento. A lei é relativamente extensa aí. E ela sofreu uma ação interessante. O assunto ficou muita visibilidade, entrou na agenda na época lá de 2019, 2020, porque houve uma restrição do uso na época, né? Quando começaram a ocorrer os desmatamentos e falou-se no uso dos usos dos recursos do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, houve uma série de denúncias na época de que havia uso indevido de recursos do fundo, havia apropriação indevida de uso de recursos desses fundos, de modo que houve aí um certo entrave ao uso de recursos dos fundos. Em função desse entrave que acabou aparecendo no uso dos recursos do fundo para as finalidades que ele existia, os recursos ficaram, por um período, aí, parados lá no fundo, né? Ficaram travados lá no fundo. Foi então que foi movida uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 708, que tinha por objetivo uma série de objetivos. Um deles era que houvesse aí o efetivo uso, né, e o descontingenciamento dos recursos do fundo. A ideia de que esses recursos não poderiam ficar parados aí por questões governamentais. E aí criaram, quiseram, por meio de uma ação, de uma DPF, obrigar a que fosse viabilizado e descontingenciado o recurso desse fundo. E essa ação acabou sendo procedente quase integralmente, e uma das determinações foi realmente do descontingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima, né? Sob o argumento de que a política climática não pode ser neutralizada por omissão administrativa ou contingenciamento que seja incompatível, né? Não seja motivado por razões técnico-financeiras. E o Fundo do Clima, então, ele acabou ganhando aí uma escala como um instrumento importante, até porque a questão das mudanças climáticas ela está aí no núcleo da Agenda 2030 da ONU, né? E é um assunto de interesse internacional. E a questão do meio ambiente brasileiro, ele ficou já há um bom tempo sendo um assunto de interesse internacional, né, por conta aí da enorme área, das enormes áreas de preservação ambiental no Brasil, como é o caso, por exemplo, de toda a região amazônica, né? Então, há um interesse mundial aí na questão climática e na preservação do meio ambiente em áreas grandes, que são consideradas de importância mundial, como é o caso da Amazônia. Por isso, houve uma atenção muito grande aí para as questões relacionadas a isso, e nisso entrou aí a importância do Fundo Clima. Outro caso, também muito semelhante, e que ficou bastante conhecido, entrou na agenda à época, foi o Fundo Amazônia, né? Esse Fundo Amazônia, ele foi instituído por um decreto 6527/2008, e ele é um fundo gerido pelo BNDES. Tem função aí de promover ações de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento e conservação da Amazônia Legal. Essa é a norma que regula, os objetivos previstos na norma que regula o Fundo Amazônia. E ele não é um fundo típico, porque ele não é um fundo orçamentário típico, porque ele não é um fundo orçamentário. Não está previsto nos termos do artigo 71 a 74. Ele estrutura por meio de doações, tem governança própria e tem formas de apoio não reembolsável a uma série de projetos. E ele recebe muitos recursos de origem internacional. Na época, em 2019, quando
eu fiz um texto sobre o fundo da Amazônia, eu me lembro que era de 90 a 90, acho que era 90% dos recursos vinham do governo da Noruega, 5%, se eu não me engano, estou falando, eu preciso reler aí o texto para relembrar, né? Vinha do governo da Alemanha e os outros 5% que era distribuído entre o próprio governo brasileiro e outras fontes, né? Isso deve-se possivelmente a um interesse desses países nos chamados créditos de carbono, né? Como eles têm algumas atividades poluidoras, né? No caso da Noruega, com a extração de petróleo no Mar do Norte, eles têm que ter compensações por isso e fazem por meio do mercado crédito de carbono com investimento em projetos de natureza ambiental, de proteção ao meio ambiente, que é o que é viabilizado aí pelo Fundo da Amazônia. E é isso, inclusive, que deu origem a uma certa intensidade de críticas na época, porque nessa gestão do fundo havia participação desses governos, de mandatários desses governos, dando aí margem a que se pudesse entender haver uma certa interferência de governos à soberania nacional por conta desses governos estarem gerenciando recursos que envolviam cuidados aí com o território brasileiro, né, com a Amazônia. E ele é um fundo também que tem relevância jurídica, porque ele tem aí uma grande cooperação internacional, a participação de outros países, tanto no fornecimento de recursos, como na gestão dos recursos, e ele, então, passou, e hoje é também um importante instrumento, um dos mais importantes instrumentos de financiamento de políticas públicas em matéria ambiental. E fora isso, nós temos aí, só para dar um exemplo para vocês, uma multiplicidade de outros fundos, né? Espero que eu lembre aí de todas essas siglas da sopa de letras. Fundo Nacional de Mudança... Aí o do ar eu me lembro, agora você é da Amazônia aí. O Fundo Clima, Fundo Nacional de Direitos Difusos, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Fundo da Amazônia, tem fundos estaduais e fundos municipais, né, que financiam projetos voltados ao uso racional e sustentável de recursos naturais, né? Articulam desenvolvimento florestal, manejo, recuperação de inovação, todos eles têm regramento e normas específicas que tratam desses temas, né? Recomposição de danos, né? O Fundo de Direitos Difusos ele tem uma participação aí do Ministério Público, né? Composto muitas vezes com recursos decorrentes de ações e tem utilização aí para recomposição de danos em ações aí que envolvem direitos difusos e muitas vezes isso daí acaba envolvendo questões ambientais, né? Então é uma fonte de recursos aí para essas questões. E você tem uma multiplicidade de regras, né? Tanto que esses fundos estaduais e municipais, quem for verificar e tiver a oportunidade de verificar a lei específica que regulamenta cada um deles, tem todo um regramento com conselhos, plano de aplicação, com transparência, mecanismos de prestação de contas e etc., né? Bom, com isso nós pudemos ver os instrumentos financeiros mais propriamente ditos, orçamentários aí, que cuidam do meio ambiente. Nós temos agora também instrumentos financeiros no âmbito tributário, né? A tributação ambiental e os instrumentos aí por meio dos chamados gastos tributários também são úteis e relevantes em matéria ambiental. A tributação ambiental, ela pode agir tanto pela arrecadação, quanto por indução ou desestímulo de condutas que interessam ou não interessam a preservação do meio ambiente. Essas condutas indutoras aí compõem a chamada extrafiscalidade, a função extrafiscal dos tributos, que, evidentemente, que tem que seguir todo o regime jurídico tributário, em termos de respeito à legalidade, capacidade contributiva, isonomia, proporcionalidade, etc., mas elas têm função de fazer com que o tributo não tenha como principal
função à arrecadação, mas sim à atuação em matéria de induzir comportamento de agentes sociais e econômicos. Em caso de matéria ambiental, nós temos aí, para citar exemplos, os múltiplos benefícios fiscais, vamos chamar assim de verdes, né? Que são formas aí que integram a ampla gama dos chamados gastos tributários. E, como tal, tem que seguir as regras para as renúncias de receitas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como estimativa de impacto ambiental, compatibilidade fiscal, prazos, indicadores, avaliação, né, e etc. Só para citar como exemplos, nós temos o caso aí do ICMS ecológico. O ICMS ecológico é um caso interessante, que não é propriamente pela tributação, mas sim pela partilha, né? Um instrumento, na verdade, de federalismo fiscal. Como vocês sabem, o ICMS em extinção, né, porque vai ser substituído pelo IBS, ele é partilhado com os municípios. 25% do valor que o Estado ou que os estados arrecadam com o ICMS é encaminhado aos municípios onde houve aí a operação sobre o valor acrescentado. Esses 25%, os municípios regulam como eles distribuem. Os estados, perdão. Esses 25%, os estados regulam como é feita a distribuição aos municípios, né? Essa partilha municipal. E, muitas vezes, você tem estados que criaram o chamado ICMS ecológico. O que é? É regras de distribuição desses 25% do ICMS entre os municípios que levam em consideração fatores ambientais, né? Quando você tem regras que exigem proteção ambiental, que aqueles que seguirem recebem mais recursos do ICMS ecológico. Então, esse é um instrumento interessante, é um instrumento que não é propriamente de incidência da tributação, mas que ele atua na repartição de receitas tributárias. Nós temos taxas ambientais, aí de uma multiplicidade de naturezas, taxa de prestação de serviços, de exercício de poder de polícia, e etc. E nós temos uma série de incentivos setoriais, que muitas vezes são encontráveis aí de diversas formas e meios para poder favorecer a preservação ambiental e também, muitas vezes, sistemas punitivos, né, envolvendo questão tributária ou mesmo questão administrativa, que punem aqueles que descumprem ou agem contra o meio ambiente. Aqui eu esqueci de mencionar, mas não poderia faltar, com a referência ao chamado IPTU verde, né? Quem lê a Constituição vê lá que o IPTU pode ter função extrafiscal nas formas estabelecidas aí pelo artigo 156 da Constituição. E nessas possibilidades de usar o IPTU com funções extrafiscais, né, progressivo no tempo, por exemplo, você pode fazer a utilização de critérios ambientais, né? Imóveis que não estejam cumprindo função social em matéria ambiental podem ter o seu IPTU acrescido, né? Isso aí é uma possibilidade, é o chamado IPTU verde. Muitos municípios adotaram já isso daí. Então, só para dar um quadro aqui, resumindo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o PSA, né, que é o Sistema de Pagamento por Serviços Ambientais. Esse é um instrumento financeiro interessante, né? Quem conhece direito ambiental já ouviu falar, tem uma tese aí da professora Ana Maria nos deu, e um livro que ela acabou publicando em decorrência disso, sobre o pagamento de serviços ambientais, que é uma forma interessante aí de você ter um instrumento financeiro em matéria ambiental por meio da remuneração por serviços ecossistêmicos. Então, a pessoa que pratica um ato que tenha utilidade para a preservação do meio ambiente, ela pode ser remunerada por aquilo de diversas formas, né? Contratos, né? Adicionalidade, monitoramento, etc. Então, você tem um mecanismo, né, que é esse daí. Você tem outros mecanismos na questão da água. Você pode ter um fundamento, você pode ter uma cobrança pelo uso e gestão de bacias, né?
você vai usando o chamado mecanismo do usuário pagador, está previsto lá no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Você tem instrumentos relacionados à questão do lixo, que é uma questão importante. Vejo que é uma questão da agenda transversal, né? Porque a questão do lixo ela é uma agenda ambiental e ela é ao mesmo tempo uma agenda urbana e ela é ao mesmo tempo uma agenda de saúde, né? Você tem aí uma responsabilidade compartilhada e criar mecanismos de logística reversa. Você tem aspectos interessantes jurídicos na internalização dos custos do ciclo de vida do resíduo. Você tem mecanismos, instrumentos de compensação ambiental, instrumento financeiro também interessante, com forma de apoio a unidades de conservação e reparação, né? Então, veja, você tem aí, nós fizemos uma lista aí, enumerando aí vários dos instrumentos que vocês podem ver que são uma ampla gama, né? Vejam como nós estamos falando o tempo todo aí de instrumentos envolvendo questões de direito financeiro que atuam em matéria ambiental. Então, evidenciando aí essa riqueza que eu havia dito no início da aula, das relações entre o direito financeiro, as finanças públicas e as questões ambientais. Entrando aqui agora para também falar no penúltimo item aqui que a gente vai abordar, a questão do mercado financeiro e o uso do mercado financeiro em matéria pública, né, de finanças públicas nas questões ambientais. Você tem o chamado e conhecido e milionário mercado de carbono, né, que foi criado lá como é que foi? Aquele tratado lá que foi feito no Japão, lá de matéria ambiental, que é um dos mais importantes aí em matéria ambiental, e ele passou a ter um marco regulatório com a Lei 15.042, recente, de 2024, no Brasil, que se instituiu o Sistema Brasileiro de Créditos. Você tem os títulos sustentáveis, né? Os chamados green bonds, né? Que eles vinculam a captação financeira a despesas, projetos ou metas ambientais. Então, você tem, muitas vezes, o mercado financeiro lançando títulos que tem como fundamento, né, a arrecadação e a compra e venda de títulos. O fundamento da emissão desses títulos é a captação de recursos para projetos em matéria ambiental, que você está investindo no mercado financeiro e a sua inversão no mercado, o seu investimento no mercado financeiro, ele gera aí como resultado um fornecimento de recursos para a matéria ambiental. E aí nós temos também uma questão aí que é interessante, que é chamado cisne verde, né? Uma expressão que foi criada aí no mercado para poder fazer referência aos riscos imprevistos, né? Como é o caso aí do cisne negro, também foi chamado cisne verde. Você tem determinadas situações imprevistas que provocam aí uma alteração repentina e torna-se aí e cria aí uma instabilidade no sistema financeiro. E isso, hoje em dia, né, foi levado para o mercado, chamado de cisne verde, por conta dos riscos provocados por uma eventual mudança repentina decorrente das mudanças climáticas, né? Então, foi chamado aí foi incorporada a expressão cisne negro para ser chamada aí de cisne verde. Enfim, né? Veja aí que nós temos aí todo um mercado grande, importante e envolve muito dinheiro, que o mercado financeiro colocou como parte aí do sistema de financiamento ambiental. E também isto já está no âmbito público, porque já está regulamentado, e isso é recente, pelo Banco Central, a questão aí dos títulos verdes, títulos públicos verdes, né? E uma outra questão também que tomou a agenda já há alguns anos, e de uns tempos para cá tem arrefecido um pouco,
mas ainda tem sido bastante observada, que atinge o mercado privado, é a chamada Agenda ESG para os órgãos inicialmente privados, né? Isso entrou mais diretamente no mercado privado e também hoje já é visível em órgãos públicos. Órgãos como o CNJ, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, tem uma série de normas que já obrigam os tribunais de justiça, ou melhor, os tribunais judiciais, né, todos os tribunais que compõem o sistema de justiça, a terem atitudes voltadas ao cumprimento das políticas ESG. A expressão ESG faz referência às questões ambientais, sociais e de governança. O que interessa mais particularmente aqui, evidentemente, que são as questões ambientais. E a agenda ESG, ou as políticas ESG, elas, então, colocam a sustentabilidade ambiental dentro da matriz de risco e governança das empresas. As empresas precisam, né? E isso muitas vezes é interessante, que isso é exigido pelo mercado financeiro, né? A emissão de títulos e a participação do mercado financeiro, muitas vezes coloca como pré-requisito para você integrar esse mercado a observância pela empresa, né, a comprovação da observância pela empresa das regras das políticas ESG. No âmbito público, isto já atingiu formalmente alguns setores, como, por exemplo, a previsão na lei de licitações, de observância de questões ambientais nas licitações. Também tem previsões em obras, concessões, parcerias, bancos públicos, empresas estatais e fundos. Eu mencionei, por exemplo, o caso aqui do Poder Judiciário, cujos tribunais têm que seguir uma série de normas relacionadas a questões ambientais por força de determinação do CNJ. As empresas e órgãos públicos já estão institucionalizando o sistema de compliance ambiental, ou seja, as empresas têm que ter mecanismos de compliance em matéria ambiental para aferir que as regras em matéria ambiental estão sendo seguidas, prever possibilidades aí de eventualmente descumprimento dessas regras para orientar e fazer com que as empresas e órgãos públicos sigam as regras de sustentabilidade e preservação ambiental. E, enfim, né, você tem todo aí um regramento hoje bastante conhecido em matéria aí das políticas ESG, né, que começou no âmbito do setor privado e hoje já atinge os órgãos públicos. Algumas questões relacionadas a meio ambiente, patrimônio público e controle, né? O meio ambiente é um caso interessante, porque quando se fala em patrimônio público, a gente pensa num imóvel, num bem material, né? Num bem com existência física clara, mas há muitas discussões já que colocam o patrimônio público, ou colocam no patrimônio público o meio ambiente. Tanto que já tem até um artigo muito antigo do professor de Direito Financeiro Ricardo Lobo Torres, em que ele entende que o meio ambiente seja algo que possa formalmente integrar o patrimônio público. Isso, em assim sendo, gera uma série de consequências. Por exemplo, tribunais de contas têm a função de fazer a fiscalização do patrimônio público. Será que os tribunais de contas poderiam agir no sentido de interpretar lesões ao meio ambiente como sendo lesões ao patrimônio público e atuar no sentido de aplicar o seu mecanismo sancionatório por danos ao meio ambiente? Isso já é uma questão interessante. Depende se você considerar o meio ambiente como algo que integra o patrimônio público. Hoje em dia, nós temos a atuação do TCU, principalmente em matéria ambiental, mas é mais no sentido de fiscalizar os recursos aplicados à área ambiental e também os planos ambientais, as políticas públicas em matéria ambiental.
não há propriamente uma referência explícita no sentido de dizer que considera o meio ambiente como algo que integra o patrimônio público, portanto, estaria sujeito aí à sua jurisdição, né? Então, hoje nós temos aí um sistema de tribunais de contas, controles internos e outros órgãos, como o Ministério Público, defensorias e órgãos ambientais e o controle social pela sociedade civil, que exerce, de alguma forma, uma série de controles aí que podem ser considerados controles relacionados à fiscalização do meio ambiente. E a fiscalização do meio ambiente, ela, evidentemente, né, tanto no aspecto financeiro como não financeiro, observa e abrange critérios relacionados à legalidade, economicidade, finalidade, eficiência, transparência, execução e etc. E é interessante, não há tempo, como vocês vão ver, a aula ficou até longa aí, para fazer uma análise aí dos grandes acordos internacionais. Agenda 2030, falei do Japão, esqueci. Protocolo de Kyoto, né, que foi o responsável aí por dar origem ao chamado mercado de crédito de carbono. E a Agenda 2030, que tem aí compromissos climáticos em matéria ambiental. Enfim, em síntese, né, só para terminar, nós tivemos aí uma noção ainda que superficial, mas serviu para dar uma noção da importância, que eu estou certo que essa atenção eu chamei, para mostrar da interconexão entre o direito financeiro e o meio ambiente, né? Formam aí uma agenda constitucional integrada. O meio ambiente hoje é uma questão mundial e nacional, e no âmbito nacional ela é interfederativa, envolve a questão da gestão de muitos recursos públicos e tem uma importância social bastante significativa e que é crescente, né? Nós temos uma multiplicidade de instrumentos, dos quais destacamos aí os fundos orçamentários, mas não são somente os fundos orçamentários que tratam de matéria ambiental, nós temos fundos orçamentários e fundos de outras naturezas, muitas vezes híbrida, que gerenciam recursos em matéria ambiental. O direito financeiro aparece em matéria ambiental, não só nos fundos, mas também no orçamento público, de forma bastante clara, com órgãos específicos, unidades orçamentárias tratando do tema, fundos, programas orçamentários, né, agendas transversais, etc. Aparece também no âmbito da tributação, principalmente no uso extrafiscal, instrumentos específicos como o de pagamento por serviços ambientais, compensações financeiras e mercado financeiro, né? De modo que é visível aí, claro, que a proteção ambiental, ela depende aí, como tudo, e principalmente as questões financeiras e orçamentárias de planejamento, financiamento, execução e um controle efetivo, em especial controle de resultados. Mas que a proteção ao meio ambiente, hoje, claramente, é um assunto aí que está extremamente vinculado, e por que não dizer dependente aí do direito financeiro. Nós temos aí uma série aí de normas e referências bibliográficas que podem ser úteis para vocês. Para quem quer textos mais simples, tem essas colunas do Jota. Depois a gente passa aí esse material para vocês, fica aí à disposição. Mas eu sempre ressalto que é uma área muito, muito rica e interessante para quem quiser se aprofundar nos estudos. Então, por enquanto, eu vou deixar dessa forma aí. Agradeço a atenção de vocês. Deixa eu fazer a parada aqui do compartilhamento, né? E vamos continuar aí com a nossa discussão a respeito do tema. Vou só parar a gravação aqui para finalizar a aula aí. Valeu, pessoal. Só parar a gravação.